Iniciou já. Vocês estão vendo minha tela? Tá dando para ver, sim. Ok. Eu vou colocar aqui. Ai, mas eu queria ver vocês. Tem alguma forma de eu compartilhar e ver vocês ao mesmo tempo? Acho que não. Só depois que parar o compartilhamento mesmo. Porque nem se eu colocar ele um pouquinho maior e vocês aqui no canto vai ficar ruim, né? De ver. Até porque na hora que compartilhar, acho que você tem que encher a tela para ficar melhor, né? Aí não deve dar. Então tá. Então deixa eu dar oi aqui por enquanto, depois eu coloco lá. Por enquanto vocês Tá estão bom. me vendo, né? Não tá aparecendo Tá. a tela, não. Então tá bom. Então depois eu Mesmo abro quando lá. a tela aparece, a gente consegue te ver, tá? Você que não consegue ver a gente. Essa parte é muito triste. Estão me ouvindo bem, então tudo tranquilo, né? Então tá ótimo, obrigada, tá? Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Eu sou Bruna Maba, eu sou publicitária. Eu não gosto de ficar me apresentando muito assim formalmente, por isso até que tem a foto da Bruninha, né? Da Bruna Maba de antigamente ali no slide, mas daqui a pouco eu coloco ele para vocês saberem por que eu falo sobre isso. Mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre mim para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, né? Como eu falei, eu sou publicitária. Eu estou no mercado tem mais de 15 anos. Não gosto de falar o exato, porque não tem necessidade. Mais de 15 anos já tá bom. Já é suficiente. Eu já trabalhei em algumas agências. Hoje eu trabalho na agência Binder, que é uma agência do Rio. E eu sou head de conteúdo. É um nome bonito para dizer que eu gerencio a equipe de conteúdo. E no time de conteúdo a gente lida com conteúdo para redes sociais, só que eu também já fui atendimento por muito tempo na agência. Então, eu também já passei por outras áreas de uma outra agência, de uma outra empresa. Então, eu tenho um conhecimento bem amplo aí na área do marketing, já pude passar por várias áreas. E hoje eu vim trocar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que me atrai muito. Porque o que acontece, até se vocês virem, né, depois, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, eu falo muito sobre como o marketing ele é feito por pessoas e para pessoas, né? E tudo que gira em torno disso também, né? A comunicação como um todo. E quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente está falando de pessoas para pessoas, né? Então, eu acho que não tem como a gente desvincular. Então, é um assunto que eu gosto muito. Qualquer assunto que a gente tem que lidar com pessoas, eu acho incrível. Eu adoro lidar com pessoas, adoro gente. E eu acho que gente que lida com gente não tem como não gostar de gente. E é exatamente isso. Para a gente lidar com o público, a gente precisa gostar de gente, né? Precisa gostar de pessoas. Mas vamos lá, sem mais delongas, agora eu vou parar de ver vocês. Então, se tiver qualquer problema de áudio, de vídeo, alguma coisa, por favor, abra o microfone para me avisar, porque eu não vou mais ver vocês. Infelizmente. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá dando para ver minha tela? Tá tudo tranquilo? Tá dando para ver, sim. Tá bom, obrigada. Então, eu gosto de abrir as minhas palestras, aulas e o que quer que eu esteja apresentando sempre com essa foto, justamente por causa disso, né? Porque eu acho que quando a gente a gente se apresenta na nossa essência, né? A gente fala o que a gente é. Eu tô aqui colocando a cara a tapa, dividindo um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês, quero aprender um pouquinho com vocês também, mas no fundo, eu sou essa menininha aí. Eu sou essa menininha sorridente, que brinca, que faz muita piada, de vez em quando escapole uma piada ou outra. E eu gosto de me apresentar assim, eu não gosto muito de me apresentar muito formal, né? E eu brinco muito que a gente não é alguma coisa, a gente está alguma coisa, né?
Então, eu não sou professora. Eu estou professora aqui nesse momento, enquanto eu estou nessa troca com vocês, mas eu não sou isso o tempo todo no dia a dia, né? O tempo todo eu sou essa menininha aí da foto, por isso que eu gosto de trazer essa foto e de me apresentar assim. Já coloquei ali o meu arroba para fazer o jabá já no começo. Vocês me acham nas redes sociais? Oi? O Apimirim levantou a mão. Só ver se eles querem falar alguma coisa. Tá. Professora Bruna, se puder falar um pouquinho mais alto, porque a gente está aqui com o som no máximo e ainda está um pouco baixo. Tá. Deixa eu fazer uma tentativa. Assim melhora ou tá pior? Não muito. Não? Não tá muito, não? Então tá. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Minha outra tentativa é usar o celular, mas eu não sei se vai dar muito certo, não. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo celular. Peraí, dá um segundo. Como você está de fone, não dá interferência, acho que você pode usar o celular só para ser microfone mesmo. Diminui o volume dele e usa como microfone. Pode ser, uma boa. Entra nos dois lugares. Deixa eu entrar aqui, então. Mas pra gente tá normal, tá? Aqui tá bem tranquilo. Vamos tentar aqui para ajudar os colegas. Coloco 2. Me dá só um minutinho, gente. Então, peraí. Desliguei aquele. Ai, acho que não vai dar certo, não. Porque eu tô me ouvindo. Ah, verdade. Vai ficar complicado, né? Mas se o áudio melhorou, eu não vi da onde que estavam falando. Não, deixa eu ver. Pessoal de Guapi, o áudio deu uma melhorada ou não? Melhorou. Melhorou? Peraí que eu vou trocar tudo, só um minutinho, gente. Você pode botar o fone no celular, né? E ouvir falar dele e deixar o computador para a câmera e se apresentar. É isso que eu vou tentar. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Tirei aqui, tirei o fone. Desculpa. Ai, que confusão. Se tirar o volume do computador, fica tudo certo. Tirei. Não dá interferência. Todo mundo ouvindo melhor? Tá tranquilo? Acho que foi até bom, porque aí eu consigo até ver vocês um pouquinho ali. Consegue ver pelo celular, né? Afinal das contas, gostei. Então, Guapi, tá tudo certo? Sigamos. Então, vamos embora. Foi. Isso aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ainda tô com a tela compartilhada? Vocês estão vendo minha tela? Tá. Sim. Beleza. Então, eu estava no momento do jabá, né? Continuando o jabá. Me sigam nas redes sociais, Bruna Maba, onde vocês quiserem me procurar, lá estarei. E eu tenho a sorte de ter um nome um pouquinho diferente, então é Bruna Maba em qualquer lugar. Então, vamos lá. Eu não aumentei, né? Deixa eu aumentar, peraí. Então, vamos lá. Existe um termo dentro da administração, dentro da área de vendas, que se chama a hora da verdade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ver se vocês estão... Não, ninguém nunca ouviu falar sobre isso? Estou olhando as carinhas ali. Não, então vamos embora. O que acontece com a hora da verdade? Tem uma definição aqui que é do autor, né, que escreveu sobre isso, e eu vou ler, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. A hora da verdade é qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da empresa e obtém uma impressão da qualidade do seu serviço. Lendo assim e prestando atenção, né, parece que é um pouquinho complicado.
Mas aí a gente vem simplificar. Que, na real, essa hora da verdade, esse momento da verdade, ele acontece quando o cliente ele tem aquele primeiro contato com sua empresa, que pode ser com você mesmo, que pode ser com um colaborador, que pode ser com o seu produto, mesmo que você não esteja ali naquele momento. Enfim, tem várias ocasiões que podem acontecer. Mas se a gente pensar no atendimento ao cliente, é aquele momento que vai decidir se ele vai dar andamento ali àquela conversa ou aquele atendimento em si como um todo, né? Ou se de repente ele vai perder o interesse no que você estiver oferecendo. Então, essa hora da verdade é um conceito, é uma teoria muito bacana de vocês estarem sempre com isso na cabeça, para vocês sempre lembrarem que é o primeiro momento que o teu cliente ele vai decidir ali se ele vai seguir se envolvendo, se interessando pelo seu produto ou pelo seu serviço, enfim, ou se ele de repente vai perder o interesse. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente pode tentar trazer para a nossa realidade, né? Cada um com a sua realidade, cada um com o seu produto, cada um com o seu serviço. E aqui a gente vai tentar pensar junto o que a gente pode trazer para a realidade de cada um, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos e queria que vocês fossem pensando. Depois eu vou ver se a gente abre os microfones para vocês compartilharem comigo, tá? Só para lembrar, eu estou olhando aqui para o lado de vez em quando, mas são vocês que estão aqui, tá? Vocês estão aqui no celular do ladinho, então só para lembrar. Então, aqui tem um exemplo de uma resposta que um atendente ou um dono de negócio, alguém que está atendendo o cliente, respondeu para aquele cliente. Independente de qual foi a situação, né? Olha, eu não sei, quem pode esclarecer essa dúvida é o nosso gerente, mas ele não está aqui nesse momento. E ali, gerente, você pode colocar dono, você pode colocar chefe, o nome que você quiser. Esse seria o primeiro contato que o teu cliente teria com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto. E aí ela já encontra uma situação em que ela faz uma pergunta e aí a pessoa que está recebendo fala, olha, eu não sei não, e não sou eu que vou saber responder isso, é fulano de tal que não está aqui agora. O que vocês imaginam que o cliente vai fazer? Ele vai virar as costas e vai embora. Porque se a pessoa que está atendendo ele não teve esse cuidado, né, esse zelo de tentar atender, de tentar explicar, ou de repente a pessoa pode realmente não saber. Vou dar um exemplo da minha realidade. O meu cunhado, ele tem nos finais de semana, data comemorativa e tal, ele coloca uma banca de flores para vender flores perto da casa dele. E de vez em quando ele pede para o filho dele ficar lá na banca para ajudar ele quando tem muito movimento e tal. Então, vamos levar essa situação aqui para essa realidade deles. Imagina se chega um cliente lá na banca dele e ele pergunta para o Gabriel, que é o filho dele, o cliente pergunta para o Gabriel: ah, você tem rosa amarela? E aí o Gabriel fala: olha, eu não sei se tem, não. Não tem, mas vai chegar? Por acaso vai chegar? Olha, eu não sei dizer não, só quem sabe dizer é o meu pai e ele não está aqui agora. O cliente nunca mais vai querer comprar rosas ali, nunca mais vai querer comprar flores ali, ele nunca, sempre quando ele passar em frente vai falar, ah, não, eu não fui bem atendido ali, ou minha experiência ali não foi boa, ele nunca mais vai entrar. Então, é uma questão de dar ao cliente aquilo que ele está esperando. É aquele primeiro momento, é a famosa primeira impressão, é a que fica, né? Em algumas situações a gente consegue dar uma segunda impressão para aquele cliente, mas na maioria das vezes
essa frase é super verdadeira, a primeira impressão é que fica. Então, nesse caso, o que o Gabriel poderia ter sido instruído para fazer? Olha, Gabriel, se chegar algum cliente que vai fazer alguma pergunta que você não saiba, tenta oferecer um outro produto, ou tenta mostrar para ele dar uma olhada nos outros produtos enquanto eu chego. Eu fui ali só fazer uma entrega e já volto, então não vou demorar. Então, tem coisas que a gente pode fazer para tentar lidar com essa situação sem que a gente assuste, né, vamos dizer assim, o cliente ali na hora da verdade, né? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Não temos mais a cor preta nesse tamanho. O que seria essa resposta, né? Fui, não sei, numa loja e perguntei sobre um sapato, se tinha cor preta 39, que é o meu número. E aí o atendente fala: não, a gente não tem mais a cor preta nesse tamanho. Qual seria uma outra forma de abordar essa mesma situação, né? Enquanto atendente, enquanto a pessoa que está recebendo ali o cliente. Olha, eu não tenho mais a cor preta nesse tamanho, mas você pode dar uma olhada na cor marrom ou na outra cor que eu também tenho desse tamanho, ou nem isso, já traria todas as cores que tem no tamanho 39. É uma outra forma de responder a mesma pergunta. E o ponto está exatamente aí, que é aquele momento em que o cliente teve o contato com aquela empresa, com aquela marca, com aquele produto, e ele já recebe uma resposta de não tem, não sei te dizer. E é exatamente esse o ponto, né? Ali, naquele momento, na hora da verdade, que é o famoso termo, na hora da verdade, a gente precisa, enquanto empreendedor, enquanto atendente, enquanto quem está recebendo o cliente, a gente precisa tentar mostrar que existem outras formas ou outros produtos que ele não precisa ir embora insatisfeito, né? Esse é o nosso papel ali. Aí um outro exemplo, né, que acontece muito. O sistema caiu e não posso efetuar o pagamento, sinto muito. Esse sinto muito, não vou nem colocar muito a questão do pagamento aqui, mas esse sinto muito é quase que dizer para a pessoa: eu não posso fazer nada por você. Se você quiser, ou você espera, ou sei lá, faz o que você quiser. É basicamente isso. Aqui a questão é você tentar pensar o que você pode fazer para contornar essa situação. Vamos supor que você tem uma maquininha de cartão, aquelas pequenininhas e tal, que você só coloca o cartão ali na hora, e aconteceu alguma coisa, sei lá, Wi-Fi, né? A internet deu um problema e não está funcionando, ela só funciona com internet. Isso pode acontecer, a gente é refém da tecnologia, não tem jeito, pode muito bem acontecer. Eu vou dizer que a internet caiu e não posso efetuar o pagamento? Não posso fazer isso, porque isso vai espantar o cliente. Ele vai ter aquela impressão ruim do seu negócio, da sua empresa. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? De repente, anota o telefone da pessoa, fala: olha, tive um problema aqui com a maquininha de cartão, mas eu vou anotar seu contato. Agora a gente tem outros recursos, né? A gente tem o Pix, enfim, dá para a gente fazer de algumas outras formas. Mas tá todo mundo passível de cometer não, de passar por isso. Então é uma outra situação que a gente também tem que pensar: o que eu vou fazer se der problema na minha máquina de cartão e o cliente chega lá e só tem cartão? Isso tem acontecido direto, né? Muitas pessoas mal andam com dinheiro na carteira, andam só com cartão, até porque tem o Pix, como eu falei, então tem recursos, né? Então, se a pessoa chegar para comprar com você e ela só tiver cartão, quais são as formas de pagamento que você tem para oferecer, né? Então, esse é mais uma situação que acontece muito e que a gente precisa pensar também. Outro exemplo muito comum: seu problema foi registrado. Assim que possível, nós voltaremos a entrar em contato. Essa é uma forma muito boa de espantar clientes também, né? Então, o nosso papel ali
é tentar resolver o problema na hora. Tentar contornar da maneira que a gente conseguir ali no momento e não deixar para depois. Nesse caso que eu falei antes, a gente deixaria para depois, né, da maquininha, porque ali, às vezes, o recurso não tem como a gente fazer nada, realmente. E aí a gente tem que tentar anotar e realmente deixar para depois. Mas, o problema ali que dá para você resolver, resolve, sabe? Tenta resolver ali na hora e quanto mais boa vontade, por mais que seja um problema complicado de resolver, quanto mais boa vontade a gente mostrar em atender os anseios daquele cliente, mais ele vai ficar encantado com o seu atendimento, mais ele vai ter vontade de voltar, né? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns cases que aconteceram, enfim, que eu fiquei sabendo, que eu tomei conhecimento, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Essa pizzaria Speciale, ela é uma pizzaria que fica aqui na minha cidade. Eu nem falei para vocês, né? Eu sou de Petrópolis. Eu moro em Itaipava e eu sou de Petrópolis. Então, a maioria dos meus cases, né, que acontecem comigo vão acontecer por aqui, não tem jeito. Por aqui e Professora, no... Oi. queria sinalizar aqui, eu não sei como tá para outro pessoal, se a Ana Clara puder me ajudar nisso, mas para mim tá na primeira tela ainda. Tava até agora, pelo menos, na hora da verdade. Te jura? Juro, eu não sei Aqui pro também, resto do Ju. pessoal. Tava também? Sim. Caramba. Não, mas Eu tudo tava certo. estranhando que você tava falando vários assuntos Tava e tava sim. ali ainda. Ué, gente, deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Peraí. Mas agora já foi. Acho que Agora já foi. trocou. Trocou? Se Gente, você que quiser, eu doideira. acho que dá pra você expandir o slide pra aparecer só ele na tela. E aí passando com a setinha. Eu tava assim com ele. Pra gente tava, pelo menos pra cá, tava com o PowerPoint aberto mesmo, o aplicativo, e travado nessa tela. Caramba. Eu vou descompartilhar. Tá bom. Cadê? Onde é que eu descompartilho? Me perdi aqui. Você tem que entrar no Teams Ah, e clicar em parar achei. de compartilhar. Achei. E aí eu vou compartilhar de novo, que aí eu vou compartilhar a tela toda, em vez de compartilhar só o... Cadê? Tela cheia. Em vez de compartilhar só o PowerPoint, que eu acho que vai facilitar. É. Ups, aqui. Foi agora? Oi, perfeito. Agora foi. Então tá bom. Desculpa, gente. Nada, imagina. Falei que às isso aí vezes a acontece. tecnologia deixa a gente na mão. Com certeza. Então vamos lá. Então, como eu estava falando, né, a Pizzaria Speciale, ela é daqui da minha cidade. E o que aconteceu foi que a gente ligou para lá há pouco tempo. Fala a gente, eu e meu marido. A gente ligou para lá há pouco tempo, tinha uns amigos aqui em casa, a gente ia pedir uma pizza. E aí foi um daqueles casos de sistema, sabe? A atendente falou comigo: o nosso sistema está fora do ar. Me passa seu telefone que eu já te ligo. Eu achei esquisito, porque nunca tinha visto a pizzaria fazer assim, sabe? Porque numa pizzaria, se o sistema tá fora do ar, você faz tudo na caneta, sabe? Escreve no papel, entrega pro motoboy no papel, dá um jeito, né? E aí o que aconteceu é que eu fiquei esperando, achei estranho, mas fiquei esperando. E depois de uns 10 minutos, assim, ninguém ligou, a gente já estava morrendo de fome. Aí eu liguei para lá, eles falaram que ainda estava sem o sistema, e aí eu cancelei não, né? Nem tinha feito o pedido. E fui fazer o pedido em outra pizzaria. Então, assim, era uma coisa que, é tecnologia, às vezes deixa a gente na mão, tudo bem. Só que dava para resolver. A questão da excelência no atendimento é justamente essa, né? Se você pode resolver, mesmo que seja de uma maneira improvisada ali naquele momento, resolve, sabe? Porque senão você pode justamente acontecer o que aconteceu comigo, você pode perder o cliente. É uma pizzaria que eu gosto muito, não vou deixar de comprar, não vou. Mas ali naquele momento eles perderam venda, e cada venda é uma venda, não dá para dizer, perdi uma venda que vem a outra.
não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, esse é um caso que exemplifica muito isso, né? Imagina se esse tivesse sido, se essa tivesse sido a minha hora da verdade, se tivesse sido a primeira vez que eu liguei para lá. Não foi o caso, mas se tivesse sido, imagina se um outro cliente ligou para lá nesse mesmo horário que eu liguei e passou pela mesma situação. Então, a hora da verdade ali com eles não foi uma experiência bacana, né? E aí, em contrapartida, vim trazer um case que foi uma experiência muito bacana. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu diminuir aqui para eu ver enquanto eu mostro para vocês. Acho que eu vou ter que tirar o embaçado. Como é que eu tiro? Mostrar efeitos. Aplicar. Deixa eu ver se eu tirei. Tirei o embaçado da tela? Tirei. Tirou. Beleza. Se quiser parar de compartilhar a tela, professora, para poder ficar maior você. Peraí, cadê? Aqui, para de Isso. compartilhar. Foi. Nossa, tem um monte de... Ah, tá, já vi. O que acontece? Eu comprei uma agenda num lugar chamado Shop Together, que eu nunca tinha comprado, um site que eu nunca tinha visto na vida, nunca ouvi. E aí, quando eu abri a caixa, eu me deparei com uma coisa que eu achei muito legal, assim. Não é necessariamente a hora da verdade, porque a minha hora da verdade ali com esse site foi o momento da compra ali no site. Só que quando eu recebi, já foi uma outra experiência que foi muito legal. Quando eu abri, primeiro, eu não sei se vai dar para ver, mas tem na caixa já tem, ó, preparado especialmente para você. Isso já achei muito legal. Eu adoro embalagem, adoro essas coisas, então isso já achei incrível. Mas o que eles fizeram? Eles têm um atendimento tão diferenciado assim, e tão especial, que eles se antecipam ao problema. Qual é o maior problema de compra online? É assim, é inevitável que compra online, que você precisa fazer alguma troca, vai dar dor de cabeça. Não tem outra alternativa. Compra online que você tem que trocar sempre dá problema. E aí, o que eles fizeram? Eles já se antecipam ao problema. Eles enviam uma carta, não sei se vai dar para ver direito, mas ele envia uma carta na frente, antes de ver o produto, quando você abre a caixa, antes de você ver o produto, você já recebe essa carta aqui, você vê essa carta. E aí na carta está escrito exatamente isso: precisa trocar ou devolver? Não se preocupe, aqui é simples e prático. E eu achei isso incrível, assim. Eles estão resolvendo o problema antes dele acontecer. Então, eles mandam tudo pronto. Na carta tem um passo a passo. Tem assim, ó, número 1, guarde a caixa, insira o produto na caixa. Número 2, se você não tiver a nota fiscal, preencha a declaração que está no verso. Então, no verso da carta tem declaração de conteúdo. Gente, é incrível, assim, eu achei muito legal. E aí eles colocam as etapas da devolução, os prazos estimados. E ainda tem uma coisa mais legal ainda. Eu não sei se vocês já viram, mas sempre que você faz uma compra online, a nota fiscal ela precisa vir do lado de fora, né? Por causa do correio e tudo mais. E aí, o que as empresas fazem? Elas colocam a nota fiscal num plástico para não molhar, não rasurar, enfim. E aí, o que eles mandam? O plástico para você botar a nota fiscal. Eu achei isso incrível. E aí, o plástico, eu tô mostrando no detalhe, eu sei que isso meio que não tem a ver com o assunto, o que eles fizeram, mas a ação toda tem. Porque é um detalhe, um não, né? São vários detalhes assim que fazem muita diferença. No plástico que eles mandam para você colocar a nota fiscal, já vem com cola. É um detalhezinho aqui, ó, com cola para você colar na caixa. Eles pensaram em tudo, inclusive no adesivo para você lacrar a caixa. Eu acho que eu vou guardar isso aqui até meus netos verem como eles fizeram uma entrega interessante. Isso aqui, ó, é o adesivo para você lacrar a caixa.
Então, eles pensaram em tudo, assim, no processo todo, sabe? É meio que assim, eles se garantem de que eles vão entregar um produto de qualidade. Porém, se você tiver algum problema, tá tudo bem, tá aqui, ó. Você pode fazer a troca tranquilamente, sabe? Isso é um atendimento de excelência. Pensar nos detalhes também faz parte do atendimento de excelência. Não é simplesmente você ser educado e você atender bem ali naquele momento, mas pensar em todos os detalhes também faz parte. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a minha tela. Cadê aqui? Tá, voltei. Foi, tá aparecendo? Tá aparecendo certinho, professor. Beleza, obrigada. Aqui, um outro caso um outro case interessante, positivamente, né, falando. Na verdade, todos os cases são positivos, só a pizzaria que era uma coisa ruim. Eu comprei uma jaqueta num bazar local aqui da cidade também, esses bazares que eles fazem eventos, né? Não era nem o bazar em si, era um evento, e aí o pessoal expôs nesse bazar no evento. E aí eu comprei uma jaqueta com eles e fiz um cadastro básico, assim, meu nome. Ela pediu também. Não, ela anotou o que eu estava comprando, qual era a jaqueta e o tamanho, perguntou se era para mim ou se era presente, e anotou meu WhatsApp. Eu falei, tudo bem, deve mandar propaganda depois e tal, mas não tem problema não, gostei do atendimento e tal, dei meus dados para ela e tudo mais. Ok. Um tempo depois, não sei precisar quanto tempo, mas de repente, sei lá, uns 3 dias depois, eu recebi uma mensagem desse bazar e a menina falando, né, que era ela e tal, falou do bazar, não sei o quê, perguntou se a jaqueta tinha ficado legal, se estava tudo bem com o produto, não sei o quê. Eu já achei muito legal, assim. No primeiro momento, eu falei, pô, ela realmente está se preocupando se eu estou usando e tal. Até aí, ok. E aí, no decorrer da conversa, que foi um atendimento extremamente personalizado, ela estava falando comigo mesmo, não era nada automático, ela perguntou, né, se eu realmente estava usando, se eu tinha gostado e tal. Ela falou, eu tô te perguntando porque a gente tem essa preocupação de realmente fazer com que as peças elas tenham uma rotatividade. Então, caso você realmente não tenha, por algum motivo você não tenha gostado da jaqueta ou percebeu que não combina com as roupas que você tem em casa, e se você quiser trocar, a gente troca, a gente aceita de volta, não tem problema e tal, a gente transforma isso num crédito para você pegar outras peças. Eu achei isso incrível, assim, o cuidado, sabe? Então, o atendimento, né, de excelência, ele vai também para o pós-venda. É claro que nem todo mundo vai conseguir fazer um atendimento tão personalizado igual essa menina estava fazendo no bazar. Isso eu tenho total ciência de que não é comum a todos, não é possível que todo mundo faça isso. Mas se você puder fazer, se você puder dar um alô para o seu cliente, se você tem o registro dele, super vale a pena você entrar em contato e fazer alguma ação tipo essa. E aí depois eu continuei, né, conversando com ela e tal, e aí ela falou que ela já faz isso há algum tempo e que dá super certo, que tem gente realmente que fala, não ficou bacana e tal, já tinha pensado em dar para alguém ou em revender e tal. Então ela faz com que o negócio dela gire de uma forma que não é comum a gente ver no mercado, sabe? Então, esse foi um outro case muito bacana que eu vivenciei, aconteceu comigo também. E eu acho que é legal a gente trocar aqui, vocês ouvirem essas experiências, até para abrir a cabeça, sabe? De que eu não preciso fazer sempre as mesmas coisas, eu não preciso
fazer sempre ali o que a gente chama de feijão com arroz, né? Eu posso dar uma incrementada. Às vezes, tem algumas ações que você não necessariamente precisa fazer o tempo todo com todo mundo, mas de repente, quando você vende nesse 1 a 1 ali, né, que você às vezes conhece o cliente pelo nome e tudo mais, você pode fazer uma ação específica, sei lá, para os 3 clientes que mais compraram no mês. E aí você dá mais atenção para esses 3 clientes, sabe? Dá para fazer algumas coisas mais personalizadas, um atendimento mais personalizado. Não o tempo todo? Talvez não o tempo todo, mas uma vez ou outra, com poucos clientes, é possível fazer. Esse exemplo da Mia Prata é uma loja de. Não é bijuteria, não, como é que chama? Produtos de prata mesmo, né? Brinco, anel, colar, enfim. E aí, a questão aqui é o quanto a dona do negócio, né, a vendedora, que também é a dona, ela conhece o que ela está vendendo. Isso já tem algum tempo, a Mia Prata hoje cresceu bastante, ela vendia porta a porta, agora tem 2 lojas, se eu não me engano, e vende online também, pelo Instagram e tal. E aí o que aconteceu foi que um amigo meu comprou um brinco, né, para ele mesmo, e aí ele perguntou, mas será que não vai ficar escuro e tal, porque prata, né? Aí ela, não, é justamente por ser prata que não vai ficar escuro, não é bijuteria e tal. E aí explicou como é que funciona, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, beleza, comprou. Depois de um tempo ficou escuro. Aí ele voltou lá e falou, olha, ficou escuro e tal. E aí ela deu uma aula, óbvio que eu não vou conseguir dar essa aula que ela deu, porque não é o meu negócio, mas ela deu uma aula para ele explicando que provavelmente seria alguma coisa relacionada a ácido úrico, que ele deveria dar uma olhada nisso, que poderia ser isso e tal. E aí ele falou, tudo bem, mas ainda assim ela trocou, ela fez a troca e tal. E aí, quando ele pegou o outro produto, ficou preto de novo. Ele falou, não é possível. E aí ele resolveu ver se tinha alguma coisa e realmente era isso. E aí depois que ele começou a tratar lá, melhorar a alimentação, enfim, as coisas que ele tinha que fazer lá, o produto brinco voltou a ficar prata, sem ele fazer muita coisa, só mudando a alimentação, enfim. Então, assim, o que isso prova, né? Como a pessoa conhece o próprio produto. E isso também faz parte de um atendimento de excelência. Um atendimento de excelência, ele vai até você conhecer a fundo o seu produto, saber não só do que ele é feito, mas como que a pessoa pode usar ele, de que forma, quem pode, quem não pode. E às vezes tem umas coisas assim que você nem imagina, sabe? Vamos supor que eu tenha comprado não sei, uma bolsa de juta. E aí eu estou usando a bolsa de juta, ela começou a me dar alergia. Se você já sabe que isso pode acontecer, de repente vale colocar um aviso na etiqueta, né? Naquele papelzinho que você coloca ali do lado, esqueci o nome, como fala, na tag, né? Que você coloca para falar do produto e tal. De repente vale a pena colocar um aviso ali. Então são coisas que você vai sabendo à medida que você vai conhecendo o seu produto e que você vai lidando com seus clientes, né? Isso tudo passa pelo atendimento de excelência, né? E aí, por último, mas não menos importante, um outro case que eu soube, depois eu vivenciei, tem um supermercado no Rio, na verdade, tem em vários lugares, mas ele é mais forte no Rio e em São Paulo, que chama Hortifruti. O nome do mercado em si é Hortifruti. E eles têm a cultura lá dentro de que quando qualquer cliente faz uma pergunta, não importa onde o atendente está, ele vai levar o cliente até o produto. Então, vamos supor, eu estou lá na padaria e aí eu perguntei para um atendente onde fica, não sei, o refrigerante. Vamos supor que o refrigerante fique do outro lado do mercado.
o atendente vai parar tudo o que ele está fazendo e vai levar pessoalmente o cliente até o refrigerante. E isso é uma experiência totalmente diferente do que a pessoa pegar e apontar. Virar para mim e falar assim, é ali, ó, terceiro corredor à esquerda. Ele me deu informação? Sim, ele me deu informação. Só que uma coisa é ele me levar lá e outra é ele falar, tá ali em tal lugar. Então, isso é um detalhe que ali no dia a dia, talvez os clientes nem prestem muita atenção. Mas quando você parar para avaliar num todo, o atendimento desse mercado ele é muito superior ao atendimento de outros mercados, né? E isso vai de encontro, de novo, ao atendimento de excelência. Eles buscam ter esse atendimento de excelência o tempo todo, assim. E não importa quem seja dentro do mercado. É claro que, assim, a caixa não vai sair do caixa para poder parar o trabalho dela ali. Mas as pessoas que estão dentro do mercado, qualquer pessoa que seja, ela vai levar você até o local. Então, isso é muito bacana. E eu trouxe, a ideia foi trazer exemplos de áreas diferentes, né, de segmentos diferentes, justamente para isso, porque eu falei antes, né, para abrir a mente e pensarem, e vocês poderem pensar em coisas diferentes que vocês podem fazer, trazendo para a realidade de vocês, trazendo para o tipo de negócio que vocês vendem, a forma como vocês vendem, sempre focando nesse atendimento de excelência, né? E aí vou até descompartilhar aqui de novo, queria ouvir um pouco vocês, quem se sentir à vontade, de alguma situação que vocês vivenciaram, né, ou como empreendedor ou como cliente, para compartilhar com a gente. 10:0 para eu descompartilhar aqui. Quem é que pode compartilhar uma experiência aí com a gente? Guapi levantou a mão. Vamos lá. Quem é que vai falar com a gente? Paulo. Oi, Paulo. Há uns 20 dias atrás, eu estava na loja sozinho. Nunca tinha acontecido isso comigo. Me ligaram que teria um grupo de 45 pessoas que queriam visitar a loja. Só que pessoas de terceira idade. Então, eu não sabia. Na hora, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu falei, não, pode vir, pode vir. Aí, lá a loja abre 9 horas, eles queriam estar lá às 8. Eu falei, pode vir, e sem comunicar a ninguém. E depois que a pessoa chegou a responsabilidade, eu falei, aconteceu isso, assim, assim. Eu falei que podia, eu falei, não, tudo bem. Arrumei estacionamento para o pessoal, vi o horário da igreja, que eles queriam ir ali, e abrimos às 8 horas. Nesse dia, nós vendemos R$1.900. Que bacana! R$1.900. Caramba, que legal! É isso, é o cuidado com o cliente, exatamente. É o atendimento personalizado. Foi uma demanda que surgiu e o senhor foi atender. É isso aí, muito bacana. Para atender, né? Eu tive contato dela, está sendo ela me ligou novamente, acho que 9 horas vai ter outra visita lá. Caramba, que bacana! Muito legal, parabéns. Obrigada por compartilhar com a gente. Parabéns pelo atendimento de excelência. Cordeiro, tá com a mãozinha levantada. O pessoal de 3 Rios está com a mão levantada também. Ai, desculpa, pulei a fila. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Meu nome é Guedes, eu sou daqui de Cordeiro. Na exposição que nós tivemos aqui, a gente também teve esse atendimento por excelência, porque quando o cliente ele ia na nossa barraquinha ou no nosso estande e perguntava como que a gente fazia aquilo dali, a gente tinha toda a paciência para poder explicar como fazia, explicava, dava o direcionamento, né? Como que fazia ali o artesanato. E, assim, eu me senti muito privilegiada, porque esse ano foi a minha primeira vez que eu participei da exposição daqui de Cordeiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz, entendeu? Ai, que legal! De participar. E é isso. E, assim, eu gostei muito. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Ai, que bacana, parabéns.
E assim, se a gente parar para pensar, tem que realmente ter muita paciência, porque você vai repetir 30, 50 vezes a mesma coisa, explicando ali como é que é feito, como é que é, tirando as dúvidas. Mas é isso, tem que ter paciência mesmo. Muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. Boa Quem noite, mais? professora. Pessoal de Três Rios. Boa noite, professora. Boa noite. Eu tive uma experiência não muito boa, né, como cliente. Uhum. Eu fui comprar uma roupa para o casamento, só que eu fui fazer uma faxina e eu fui de bermudinha, né, do jeitinho que eu tava, para a loja para comprar roupa. Aí minha filha encontrou comigo, eu fui na lojinha do outro lado da rua e tinha uma mais chique do outro lado. Mas eu falei, eu vou ali, né? É o povão, né? Eu vou lá, né? Aí eu fui. Cheguei lá, ficou eu e minha filha olhando a roupa e a atendente nem na cara olhou, né? Uhum. Nem na cara olhou. E eu, a minha filha, olhava para a cara da outra e falava assim, ih, mãe, deu um problema sério. Aí tá. Aí eu falei, vamos esperar mais um pouquinho, Kelly. Aí ficamos olhando a roupa, todas elas ficaram de longe olhando, mas não foi atender a gente. Quer dizer, pobre não vai pagar, né? Aí eu falei, você quer saber de uma coisa, Kelly? Vamos na loja do outro lado. Agradeci elas e fui para a loja do outro lado. A dona da loja, que era chique, que foi atender a gente. Agora você pensa bem, perdeu uma venda que ia Sim. pagar à vista, não ia ser nem cartão, nem a prazo, Uhum. bobeira de ignorância, Pois né? Só porque eu Exato. estava simples, suja, porque eu estava trabalhando. Exatamente. É um ótimo exemplo. Ó, e a dona da loja, você tem que ver, faltou pouco me pegar no colo, do jeito Que que eu estava. bacana. Não é? Exato, exatamente. É um ótimo exemplo da hora da verdade. A situação que você passou ali, você teve uma péssima impressão dessa primeira loja. E é exatamente isso. E foi exatamente o contrário quando você entrou na segunda. A hora da verdade ali na segunda loja foi foi uma experiência super agradável, né? Com certeza. A da outra loja, que era para falar assim, né? Não dá ideia, não, é pobre, tá suja, né? Não vou dar ideia. Mas não, foi totalmente diferente. Agora o outro que é povão, onde eu fui, acabou com a nossa raça. É, exatamente. Obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? Precisamos ter empatia, né, na hora de atender, porque muitas vezes o cliente, né, tá nervoso, tá com pressa, tá? E aí a gente tem que, né, tentar acalmar, olhar, né, direcionar o nosso olhar, dar atenção, né, para poder atender. Que aí, assim, mesmo que o cliente nem fosse comprar nada, mas quando você quebra ele, né, dessa forma, com um bom atendimento, falando, né, nos olhos da pessoa, né, dando atenção, ele às vezes vai até comprar mais do que ele imaginou só pelo atendimento, né? Então a gente tem que ter empatia também por esse cliente. Com certeza. Eu passei uma situação, eu morei um tempo em São Paulo, mas eu não consegui ficar lá muito tempo, não. Eu morei um tempinho lá, alguns meses, e aí uma vez o meu pai foi lá comigo, e eu não estava preparada para o frio que estava fazendo lá, e aí ele foi comigo numa loja. E aí, quando a gente chegou nessa loja, o meu pai entrou primeiro, e aí ele foi meio desdenhado, assim, sabe? Um senhorzinho, meio que como quem não quer nada. E aí, depois de um tempinho, sei lá, um minuto, 2 minutos, eu entrei atrás dele, que eu estava estacionando o carro. E aí, quando eu entrei, as pessoas levantaram e foram me atender. Aí eu achei estranho, né? Eu falei, pô, meu pai já tá na loja já tem um tempinho, por que que ninguém atendeu ele e veio me atender, né? E aí foi exatamente o que aconteceu. Eles super desdenharam o meu pai. Quando eu cheguei, eles foram me atender. Eu falei, não quero ser atendida aqui nessa loja. Viramos as costas e fomos embora, sabe? E é isso, a gente não pode
julgar ninguém, nem da maneira que se veste, nem fisicamente, por situação nenhuma, sabe? A gente nunca sabe, como eles falaram, né? Nem o bolso da pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, de onde ela veio, para onde ela vai. Então, assim, a gente tem que atender todo mundo de forma igual, né? Quem mais que vai compartilhar com a gente? O povo tá quietinho. Mais ninguém, gente? Pessoal, Vou me meter então, professora. Vou claro, por favor. contar uma coisinha. A senhora deu... Você, na verdade, você é muito nova para eu chamar de senhora. Você Obrigada. deu o exemplo do hortifruti, né? E aí aqui em casa tem um hortifruti pertinho. E às vezes que eu fui lá, sempre tinha amostra grátis. E eu acho isso maravilhoso, tipo, você mostrar para o cliente o que ele pode fazer com o produto, ele, né, ter uma noção. A vez que eu fui lá, que eu achei o máximo, eles estavam vendendo um queijo Minas, e aí a amostra grátis era uma pastinha temperada, tipo, uma forma de você fazer isso na sua casa, etc. E aí já teve degustação de vinho com bolinho bolinho de bacalhau para a pessoa experimentar, ou seja, como você pode combinar os produtos. E aí eu acho isso super massa, né? Você dá exemplo do que pode ser feito com o seu produto, até para as feiras mesmo. Pode ser bem interessante. Sim, com certeza. E também você misturar as coisas, né? Tipo assim, se você vende, não sei, cerveja, você também coloca ali para degustar um petisco, né? Você ir misturando as coisas exatamente como você falou, né? Para mostrar como que pode ser feito, consumido e tudo mais. Isso pode até gerar uma parceria, né? Com outras pessoas, outras marcas. Perfeito. Paty disse no chat que quer falar, professora. Por favor, abram aí o microfone. Deixa eu pegar uma cadeira. Não, pode deixar. É rápido. Então, há uns 15 dias atrás, eu participei de uma feira no distrito de Minas Gerais, aqui perto de Paty, vizinho. Então, assim, eu estava com a minha barraca, né, de bolsas, né, de necessaire. Aí, a cliente estava com 2 filhas, aí 2 filhas pequenas. Aí uma viu a necessaire de gatinho, em sintético, que eu faço. E aí gostou, aí queria para pôr maquiagem. Aí a outra pequenininha também queria, né? Igual. E eu só tinha uma de cada. Aí ela foi escolher outras coisas que tinha, outra coisa, uma outra necessaire, mas totalmente diferente, que tinha com aquele gatinho também, né? Aí ficava dando outras opções. Aí nisso, mas isso já estava acontecendo, porque a minha filha que estava fazendo a venda. Eu cheguei, já peguei essa situação. Aí, na mesma hora, quando eu vi assim, aí eu olhei, eu falei assim, aqui, virei para a menininha, né? Mas olha aqui, essa aqui é de coraçãozinho, tão bonitinha, ó, é bom que você não vai ficar igual da sua irmã, você não vai pegar e confundir. Aí a menina adorou. Aí eu fiz a venda das duas. Muito bom! Aí ela ainda ficou com uma lixeirinha de carro, aí perguntou se comprasse os 3, né? Se teria desconto, aí eu dei o desconto, ela ficou super satisfeita. É muito bom, parabéns pela abordagem. Exato, exatamente. O importante é a gente deixar todo mundo feliz, porque quando a gente deixa o cliente feliz, a gente também fica feliz, porque a gente consegue vender, né? Muito legal, parabéns pela abordagem, muito bacana. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Ariel, professora. Então, por favor. Oi. Professora, mas é ruim quando o cliente desfaz de você. Eu trabalhava num bistrô em Itaipava. Itaipava, o pessoal entra pela porta da frente do bistrô, negra. Aí o pessoal comendo, achando a comida toda uma delícia, e te olha no torto como se você não pertencesse àquele lugar. Aí você vai para a cozinha, depois você tem que voltar porque a pessoa gostou da tua comida, a pessoa não sabia onde enfiava a cara. É muito complicado isso.
É uma situação que você não sabe nem como agir, né? E dos dois lados, tanto como atendente como quanto cliente, né? É muito ruim mesmo, é uma situação bem complicada. E não tem jeito, né? Isso acontece quando a gente menos espera, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer dia. É muito ruim, realmente. Não, mas a parte que eu tive que voltar para falar que a comida estava boa, aí você volta comendo na orelha, né? Ah, abençoado, né? Não sou eu de novo. É complicado, muito complicado mesmo. E tem essas duas situações, dos dois lados. Mais alguém quer compartilhar com a gente? Fechamos, então? Então, ó, eu acho que a gente já pode ir para o intervalo, senão vou começar outro assunto, a gente vai quebrar. E aí, na volta, a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Obrigada a todo mundo que compartilhou suas histórias, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê de novo. 10 minutinhos, É professora? isso Ou que eu ia 15? perguntar, em 10 minutos a gente A volta, gente né? tem feito 10 minutinhos, né? Tá ótimo. Então, 8h10 a gente volta. Obrigada, gente. Até já. Até já. Boa noite, professor Jaume. Boa noite, tá todo mundo no intervalo? Veio ver o pessoal, estamos no intervalo. Eu vim, tá com saudade dessa turma aí. Que hora que termina o intervalo aí? 8h10. Puta, 8h10, caramba. Puxa vida. Eu tava esperando por ti. Pois tá, eu vim. Tudo bem, Bruna? Como é que vai você? Tudo bem. Eu vou ver se eu volto daqui a pouquinho mais, tá bom? Tá bom, tá Legal? bom. Mas é legal, legal a gente ver vocês aí. A turma tá bacana aí. Cara, tô vendo o pessoal ali. Tem um pessoal que é animado aí, tem um pessoal que toma Pessoal licor de todo São dia. José, né, Tem um pessoal de professor? São José que toma licor todo dia aí, Bruno. Olha lá, olha como é que ela tá animada, olha lá, olha lá. Olha lá, a farra que essa turma faz. Isso já está com licor no nível. Hoje, então, que é jogo do Flamengo ali, está todo mundo super animado ali, ó. Eles são danados, esse pessoal ali. E aí, Oi, Patrícia, tudo Jaume. bem, Patrícia? Tudo Como é que bem? vai? Tranquilo? Jóia. Maravilha. O pessoal de São José da Barra aí não é fácil, não, cara. Tá? Ele e o restante aí, ó. Tá? Eu volto daqui a pouquinho, então, Bruna, tá bom? Tá bom, fica à Tá? E vontade. aí, até já, até já. Eu volto Até a falar com já. essa turma aí. Vou atrapalhar o seu um pouquinho, tá bom? Nada, que isso. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Vamos voltando, pessoal. Vamos lá, professora, tá na hora já. Acho que a maioria já deve ter voltado. Então, ótimo. Vamos voltar aqui para os meus slides. Compartilhar. Então, voltando aqui, só para recapitular, a gente falou um pouquinho sobre a hora da verdade. A gente falou aqui alguns cases, né, de atendimento de excelência e também alguns cases de como não fazer. Que é importante também ver coisas que não deram certo ou casos que a gente não quer repetir. É bom a gente ter essa noção também, né? É bom a gente saber o que fazer e também o que não fazer. E agora a gente entra no detalhe aqui do que a gente pode fazer para obter essa excelência no atendimento, tá? E aí a gente vai passar por alguns passos aqui, e aí, de novo, fiquem à vontade para levantar a mão ou chamar quando quiserem contribuir aqui com algum case, alguma coisa que aconteceu com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ocultar isso aqui. Então, a gente começa falando de planejamento. Planejamento, igual tá aqui, né? É palavra de ordem para qualquer negócio de sucesso, para qualquer empresa e até mesmo para nossa vida pessoal, né? Se a gente quer, sei lá, fazer uma viagem de férias, a gente precisa planejar, guardar dinheiro, saber para onde que a gente vai, como a gente vai, se a gente vai de ônibus, se a gente vai de excursão, se a gente vai de carro. Isso tudo faz parte do planejamento. E nas nossas empresas, com os nossos negócios, não é diferente. A gente precisa planejar para que tudo dê certo, né? Então, o que a gente precisa pensar quando a gente for fazer um planejamento, né? Qual o tipo de produto que a gente vai vender, se a gente vai ter uma variação dele de tamanho, de estampa, de tipo, ou se a gente vai vender um só. A gente pode fazer o planejamento e ele deve ser feito sempre. Não é porque, vou abrir minha empresa agora, vou começar meu negócio agora, vou fazer o meu planejamento e depois nunca mais tocar nele. A ideia é que o planejamento ele seja revisto sempre. E aí, quando a gente fala de planejamento, vocês podem pensar que é uma coisa super grandiosa. Eu vou ter que fazer uma planilha. Não precisa, você pode ir para o simples. Planejar é pegar um papel, colocar, anotar as suas ideias, o que você pretende fazer e ir registrando. Então, vou dar um exemplo aqui do que a gente viu hoje, né? A nossa colega ali de Coatis, ela viu que tem uma oportunidade de vender uma bolsinha de gatinho que seja dupla, né? Tipo, uma um pouquinho maior, uma um pouquinho menor para duas irmãs. De repente, isso pode ser uma demanda que ela pode planejar fazer futuramente. Então, não é porque o negócio dela já está em andamento, que ela já tem os produtos dela, que ela nunca mais vai mudar o planejamento dela. Então, esse é um tópico bem importante para a gente ter sempre em mente e estar sempre revendo o planejamento. Então, o que a gente pode olhar nesse planejamento, né? A gente pode olhar quais são os produtos, a gente pode olhar quais são os clientes que a gente quer atingir. Vamos supor que hoje eu faça um produto só para adulto, mas eu vi que tem uma oportunidade para fazer um produto para criança daqui a algum tempo. Eu não necessariamente vou fazer do dia para a noite. Eu vou precisar planejar para poder incluir isso ali nos meus produtos, né? Então, isso tudo faz parte do planejamento. Então, às vezes, você ter um caderno em que você vai anotar as suas ideias, o que você quer fazer para frente, como que você vai fazer
para, de repente, guardar dinheiro para reinvestir, dá para você planejar tudo para frente. E é isso, rever sempre. De repente, você ter um dia certo para ver o planejamento para o mês seguinte, sabe? Eu faço isso com as minhas contas. Todo início de mês, que é quando eu recebo, todo início de mês, eu olho o que eu preciso pagar para frente, né? Ali no primeiro dia útil do mês, e eu já planejo o mês seguinte, até quanto que eu posso gastar, o que eu vou precisar pagar. Então, isso é planejamento. O planejamento ele é importante para a nossa vida pessoal e muito importante também para os nossos negócios, para as nossas empresas. Então, esse é um dos pontos que vão decidir um atendimento de excelência. Quando a gente fala de atendimento de excelência, às vezes a gente tenta separar isso do todo, né? Mas isso ele não está separado, ele faz parte do negócio, né? Então, se você souber planejar, se você conseguir planejar o seu tipo de produto, isso vai refletir no seu atendimento, na sua entrega ali para o seu cliente, tá? Estabeleça um relacionamento com o cliente. Isso a gente já falou um pouquinho, né, sobre você criar essa relação com o cliente, de você saber quem é seu cliente, de repente saber que fulano compra sempre o produto X, ou não sei, igual, sei lá, um restaurante. Tem um cliente que vai lá e sempre pede frango. Você já sabe que quando ele for lá de novo, você falar, e aí, vai um franguinho hoje? Você já sabe, você estabeleceu um relacionamento com ele, sabe? Pode ser que naquele dia ele não peça um frango, mas ele sabe que você conhece ele. E tem um detalhe no atendimento de excelência que, na verdade, ele pode parecer um detalhe, mas ele é mega importante, que é você chamar pelo nome. É claro que, assim, você não vai saber todos os nomes de todos os seus clientes. Acho que não tem como todo mundo conseguir isso. Mas aqueles clientes mais fiéis, aqueles que pedem sempre, que você tem uma relação ali pelo WhatsApp, é bom você saber o nome deles, sabe? É bom você de repente, saber uma particularidade. Vamos supor que você venda roupinha para cachorro. E aí, quando alguém vai lá no seu negócio querer comprar, você pergunta a raça do cachorro, pergunta o nome do cachorro. É muito mais do que você fazer a venda ali de uma roupinha para um cachorro qualquer. Você está fazendo uma venda para o cachorro daquele cliente, daquela cliente. Isso é estabelecer um relacionamento com o seu cliente. É você tornar essa relação de atendimento uma relação um pouco mais pessoal. É claro que, assim, você não vai entrar na vida da pessoa, saber todos os detalhes da vida dela. Tem gente que até gosta de contar. Eu sou esse tipo de cliente, eu conto minha vida inteira. Mas tem gente que é mais reservado, que não vai se abrir tanto assim. Mas é legal pelo menos o nome da pessoa, você saber, ou quando tem uma criança, você perguntar o nome da criança, é educado também, e aí de repente você revê a criança daqui a algum tempo, você lembra do nome dela. Eu sou uma péssima referência para isso, porque eu sou muito ruim com nome. Na verdade, eu não sou ruim com nome, eu tenho a memória muito ruim no geral. Então, eu sou uma péssima referência para isso, mas eu me esforço muito em saber o nome das pessoas, em saber alguma coisa, alguma particularidade que tenha a ver com o que ela comprou comigo, né? Com o serviço que ela contratou meu. Então, isso é estabelecer um relacionamento com o seu cliente, né? Buscar entender o que ele precisa para aquele momento, de repente, o porquê ele precisa daquilo, porque às vezes o porquê vai te dar abertura para vender alguma outra coisa, não só o que ele exatamente está pedindo. Tem muito isso também, né? Vocês já devem ter vivido isso nos negócios de vocês. Da pessoa tá procurando uma coisa, pede um produto, mas na verdade um outro produto satisfaz muito mais o desejo dela, aquela necessidade que ela tem ali naquele momento, do que especificamente o produto que ela pediu, né? Existe isso também.
humanos, gente. Seres humanos são complicados, a gente é complicado. Então, atender as pessoas é complicado também. Mas é isso, estabelecer um relacionamento com o cliente, entender as particularidades dele, do que ele quer, do que ele precisa ali naquele momento, entender se de repente uma cor que ele pediu realmente precisa ser aquela cor, sabe? Há algum tempo atrás, eu tive que ir num evento que era um pouco mais chique, assim, e eu não sou uma pessoa chique, eu sou uma pessoa, gente como a gente, sabe? E aí eu falei, nossa, eu preciso comprar um calçado para ir nesse evento, porque eu realmente não tinha e tal. E aí, quando eu fui comprar, eu já entrei na loja contando a história inteira. Falei, ó, eu vou no evento tal, no Rio de Janeiro, e eu tenho que comprar, eu quero comprar uma bota por causa disso, disso, disso. Eu quero que seja confortável. Eu quero preta, porque minha roupa vai ser toda preta. Então, assim, eu já cheguei contando a história inteira. Eu tenho certeza que se um dia eu voltar naquela loja, a menina vai lembrar de mim. Não o nome, porque não fiquei tanto tempo lá para isso. Na verdade, até o nome ela deve saber, porque ela recebeu o pagamento em cartão, ela deve saber o meu nome. Mas, enfim, com certeza ela vai lembrar da minha história, porque eu saí contando tudo, né? E ainda brinquei com ela quando eu saí de lá, eu falei, depois do evento eu te mando uma foto usando a bota para você ver. Ela, manda sim e tal. Enfim, existem clientes e clientes, tem alguns que é mais fácil estabelecer esse relacionamento, né? E outros que é um pouco mais complicado. Mas o nosso papel enquanto atendente, enquanto gestor, enquanto dono do negócio, é a gente tentar puxar desse cliente quanto mais informação a gente conseguir para que a gente estabeleça esse relacionamento com ele, que seja um relacionamento duradouro, né? Que ele lembre da gente e volte para fazer uma nova compra e volte para comprar sempre, e que a gente lembre dele para que a gente venda cada vez mais, né? Esse aqui é o relacionamento. Tem empatia, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Acho que foi a Patrícia que comentou, que levantou esse ponto, né? Deu um spoiler dos meus slides aqui. Não, tô brincando, que isso? Quer falar? Por favor. Não sei se é referente ao assunto anterior ou se outra coisa. A gente Pode falar. volta. Pode ligar o microfone. É Casimiro? Pessoal de Casimiro, vocês querem falar? É só ligar o microfone, tá? Oi, professora. Olá. Boa noite, tudo bem? Então, eu queria contribuir aí com a sua palavra anterior. Eu Por tenho favor. cadastro, apesar de eu não estar fazendo curso, só estar aqui cooperando, né? Mas eu gostaria de contribuir. Eu tenho um cadastro de clientes e uma maneira que eu tenho de sempre manter o contato com o cliente é através da data de aniversário dele. Eu sempre mando, no dia do aniversário do cliente, eu mando uma lembrança no WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram, entendeu? Então, isso já consegui realizar outras vendas com essa lembrança. Muito bacana. A pessoa sempre falava, você lembrou do meu aniversário, isso foi legal, estou voltando para comprar. Bacana isso. Que legal. Muito bacana mesmo. E isso é legal porque, assim, você faz uma ação bacana, né? Que você está lembrando da pessoa aquele dia, e ao mesmo tempo você não deixa que ela esqueça de você, né? Você não deixa que ela esqueça do seu negócio, da sua empresa e de você como um todo, né? Muito legal, muito legal. É uma estratégia muito boa. Faz parte, com certeza, do atendimento de excelência, lembrar dos aniversários dos seus clientes. Muito legal, obrigada pela colaboração. E aí a gente entra nessa parte da empatia, né? Que a Patrícia comentou com a gente, deu spoiler ali pra gente. Não, mas foi super pertinente, tinha tudo a ver com o assunto. E tem um dado aqui nesse slide que eu acho bem bacana da gente saber, assim, 45% dos consumidores dizem que o pouco interesse na satisfação do cliente
é o maior obstáculo que impede as empresas de prover uma experiência ideal no atendimento. Ou seja, quando o atendente, né, o atendimento ali, ele não tem empatia, ele não se importa com a satisfação do cliente, isso de cara já faz o cliente ter uma experiência ruim. Ele não vai ficar forçando ali para que ele tenha atenção, né? Então, tem essa coisa de se colocar no lugar do outro, que a gente conversou um pouquinho antes, que é uma forma de você tentar entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? De você saber se a pessoa realmente precisa de alguma coisa, e a gente não fala nem da coisa física ali, do produto em si, né? Mas igual fala aqui, de uma situação emocional ou afetiva, né? De realmente você se colocar no lugar do outro, se colocar naquela situação ali. É claro que nem sempre é fácil perceber isso, ter esse tato, né, de conseguir entender o que está acontecendo ali naquele momento, mas é extremamente importante que a gente tenha consciência disso, sabe? Dessa necessidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que está acontecendo ali. E eu acho que, assim, tem muitas coisas que a gente faz em qualquer situação, né, na vida como um todo, no trabalho, nos nossos negócios, tem coisas que a gente faz é meio que automático, assim, né? Tipo, tá no nosso jeito, a gente faz sem saber que isso era legal de fazer. Mas quando a gente toma ciência de que aquilo é importante, parece que a gente vira, sabe, uma chavinha assim na nossa cabeça. A partir de agora que a gente conversou sobre esse assunto, que é importante ter empatia, de se colocar no lugar do outro, quando vocês viverem uma situação, vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar que o quão importante é você saber que se você estivesse no lugar daquela pessoa, você gostaria de ser tratado daquela forma, sabe? É justamente isso, você se colocar ali no lugar e você falar, poxa, se eu tivesse sendo atendida, eu gostaria de ser tratado desse jeito? Ah, não, eu gostaria de ser tratado de outro jeito, então eu vou tratar a pessoa de outro jeito. Então, esse é um ponto extremamente importante, assim, que vai muito do lado humano da pessoa, né? Do lado... É justamente isso, do lado humano de você tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado, né? Então, esse é um ponto bem importante também. Faça o bom uso da tecnologia. E aí a gente pode pensar em coisas simples, em coisas mais complexas. Esse exemplo dos aniversários é um exemplo que dá para a gente fazer um ótimo uso da tecnologia, de registrar, de colocar ali, fazer o que a gente chama de banco de dados, né? Cadastrar, fazer uma planilha, fazer umas anotações de quem são os clientes, colocar os dados deles, e aí sim colocar a data de aniversário. Ai, mas eu não tenho muita habilidade com tecnologia, não estou acostumada. Pede ajuda, pede para alguém fazer uma planilha para você, e aí todo dia você consulta lá a planilha, vê lá quem são os aniversariantes do dia, manda mensagem. Então tem essas possibilidades, né? E o atendimento de excelência, ele passa por esse bom uso da tecnologia justamente para você ter essas informações ali na mão para você poder usar elas da melhor forma possível. Tem esse exemplo dos aniversários, você pode usar as redes sociais para divulgar a empresa ou para se comunicar com seus clientes. Vamos supor que você sabe quem é o cliente que você viu que é aniversário dele hoje. Então, em vez de repente, você mandar mensagem no WhatsApp, você pode mandar mensagem no Instagram, se você souber quem é ele, se você tiver o arroba dele. Tem várias possibilidades, né? Oferecer novos produtos também é uma coisa muito legal para você usar a tecnologia, porque aí você pode anunciar coisas novas para os seus clientes
você pode mostrar para eles que tem novidade na loja, ou que teve reposição, ou que você pensou num produto totalmente inovador, totalmente diferente do que ele está acostumado de ver com você. Você pode fazer uma promoção e divulgar também. Você pode utilizar a tecnologia a seu favor. E aí, quando você... É uma bola de neve, porque não é um ciclo vicioso, porque quando a gente fala de ciclo vicioso é uma coisa ruim, né? Tem o outro termo, é um ciclo virtuoso. É exatamente isso. Porque é uma bola de neve de coisas boas quando você usa a tecnologia. Porque você está fazendo um cadastro do seu cliente, depois você vai oferecer uma coisa que vai ser boa para ele, então uma coisa puxa a outra. Então, usar a tecnologia a seu favor só te traz coisas boas. Eu lembro que, algum tempo atrás, a minha mãe tem uma escolinha de esporte. E algum tempo atrás, eu conversava muito com ela sobre isso, porque ela sempre não confia muito em computador e tal, não tem muita habilidade com tecnologia, então ela faz tudo à mão. Isso não é um problema se você tiver um cadastro pequeno, porque você vai ajeitando e tal, vai fazendo à mão mesmo. Só que a coisa começou a crescer, ela começou a ter muito aluno, e eu conversei com ela. Falei, mãe, não dá, não tem como fazer isso tudo à mão. É todo final de semana uma planilha não, uma anotação nova, e puxa rabisco e faz passar limpo, não tem como. E aí eu ajudei ela a fazer uma planilha, ela tem uma outra pessoa que ajuda ela também, e essa pessoa está mais acostumada com o computador, e ela foi fazendo e tal, e hoje está tudo registrado no computador, tudo certinho, ela tem o controle de aniversários. Então é isso, aos pouquinhos você vai migrando para essas planilhas, essa forma de usar a tecnologia de acordo com o seu negócio, né? Então, fazer o uso da tecnologia só traz benefícios para os dois lados. Você vai ter um negócio mais controlado, e o seu cliente vai ter mais informação da sua empresa, vai poder se atualizar mais sobre o que você vende. Alguém Maravilha, abriu? maravilha. Olá! Eu queria só dar um abraço. Bota todo mundo na tela para eu ver todo mundo aí rapidinho. Deixa eu sair aqui, peraí. Isso. Pronto. Isso aí, só para eu ver essa turma toda. Bota todo mundo na tela aí para mim. Aí, Ju. Aê! Tudo bem, gente? Que legal, bacana ver vocês. Deixei vocês em boas mãos, viu? Bruna, eu tenho certeza que está fazendo um trabalho excelente com vocês. Ela tem uma experiência bacana com vocês aí. E eu falei assim, Você não resistiu de saudade, né, professor? Não dá para resistir, né? Não dá para resistir, né? Tem que ver essa turma, né? Legal? Beleza? Tem que vir aqui tomar um licor com vocês aqui, ó, né? Tá bom? Beleza? Gente, é só isso. Deixa eu deixar vocês, só vim para dar um abraço em vocês. Olha, eu recebi um resultado de vocês, vou devolver o resultado para vocês, tá? Daquele perfil comportamental. Se alguém quiser mais, manda para mim, que eu faço o perfil comportamental para vocês, tá bom? Abraços, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Tchau. Ai, gente, eu quero ter aula com ele também. Muito. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar. Cadê aqui? Pronto, voltando. Então, a gente estava falando ali de fazer o bom uso da tecnologia, né? Valorize a experiência entre os vários canais existentes. O que é isso? É um pouco do tópico anterior, de você utilizar a tecnologia a seu favor. Só que a questão aqui é você disponibilizar outras opções de contato com o seu cliente, não só de contato, mas principalmente de venda. Então, vamos
Vamos lembrar daquele meu exemplo do bazar, né? Eu cheguei lá, não conhecia o bazar, conheci numa feira, e aí ela pegou o meu contato, e aí, a partir dali eu podia comprar via WhatsApp. Então, a questão é exatamente essa. Eu não preciso esperar uma próxima feira para poder comprar com ela novamente. Eu posso comprar pelo WhatsApp, ela vai me entregar e vai ficar tudo certo. Então, aqui a questão é justamente essa. Você disponibilizar outras formas de contato com o seu cliente. Você disponibilizar para ele outras formas dele comprar com você. E aí tem um ponto importante aqui, que é esse finalzinho aqui, ó. Se você se propuser a vender através de mais um canal, aí você tem que ir lá no início da nossa conversa. Você tem que se planejar, se organizar para conseguir atender todos eles. Ou ter outra pessoa para trabalhar com você paralelamente. Então, eu não estou dando conta de vender pelo WhatsApp, porque eu não consigo vender ali pessoalmente e usar o WhatsApp ao mesmo tempo, porque tem muita gente para fazer atendimento, para explicar o produto e tudo mais. Então, pede ajuda, tem alguém para trabalhar com você, se for possível, claro, para a pessoa fazer esse atendimento pelo WhatsApp, por exemplo. E pode ser por outro canal também, eu estou citando o WhatsApp porque é o mais comum ultimamente. Mas pode ser por telefone, né? Telefone convencional, pode ser pelo Instagram também, que a gente consegue vender, pode ser pelo Facebook, enfim, tem várias alternativas aí. O principal ponto aqui é tente o quanto você conseguir ter mais de um ponto de venda, né? De um canal de venda, de um canal de contato com o seu cliente. E se você se propuser a ter mais de um canal, que você tenha possibilidade de fazer esse atendimento. Não adianta você colocar lá que você vende pelo Instagram e só responder mensagem, sei lá, uma semana depois do que a pessoa mandou. Isso você não vai conseguir efetuar a venda. Então, se for esse o caso, é melhor nem disponibilizar esse contato. Deixa o Instagram lá só para você divulgar os produtos, mas não diz que vende pelo Instagram. Porque senão você vai acabar se enrolando, vai acabar tendo problemas na venda, e aí vai ser uma coisa ruim para a imagem do seu negócio. Então, se você puder, tenha mais de um canal, mas se você tiver mais de um canal de venda, se organize para ter tudo certinho, para ter esse atendimento de excelência em todos os canais que você se propuser, tá? Analise os resultados. Esse ponto é bem importante, assim. Você não consegue melhorar se você não analisar o que você tem feito. Então, vamos supor que esse mês você vendeu R$100. Se você anotar tudo que você vendeu e você, ali no final do mês, você prestar atenção, você vai saber exatamente o que você vendeu mais, de repente, o que não vendeu. E aí, o que não vendeu, você pode pensar em não produzir no mês que vem, já que você não vendeu. Que aí, ou você vai tentar vender isso que está ali ainda em estoque, da forma que você estiver lidando no mês que vem, ou você vai entender que aquilo realmente não tem demanda, não tem procura, não tem saída, então é um produto que você vai ter que tirar da sua lista lá de produtos que você vende, porque isso você está vendo que o seu público não procura. Só que você só vai conseguir identificar isso se você sentar, se organizar e analisar os resultados. E aí é importante você ter o controle financeiro ali do que você vendeu para conseguir analisar isso, para conseguir ter o balanço ali do que foi vendido, do que você gastou de investimento. Vamos supor que você foi numa feira e para essa feira você precisou alugar uma mesa para expor os produtos. Isso é um gasto que você não tem sempre. Então, naquele mês, você vai colocar ali o gasto do aluguel da mesa. E aí você vai identificar se valeu a pena, se não valeu a pena. É claro que aqui eu não vou entrar numa aula de finanças, até porque nem é o assunto que eu saberia falar.
Mas o ponto que eu quero levantar aqui para vocês é que, da mesma forma que os outros tópicos, o atendimento de excelência, ele também passa por essa fase de você analisar os resultados, porque você só vai conseguir entregar os produtos que os seus clientes realmente querem se você analisar o que foi vendido e você identificar o que está tendo procura, o que está tendo demanda. Senão você não vai saber o que você vende mais, e aí vai chegar o teu cliente lá e vai pedir um produto que você não vai ter, porque você já vendeu muito mês passado e você não identificou que você precisava fazer mais, por exemplo. É claro que tem outras situações que podem acontecer também, mas é mais ou menos isso. Então, o ponto é, analise os resultados de tudo que você está fazendo, tá? Use o toque pessoal. Isso a gente já falou bastante ali, né? Quando eu falei do atendimento personalizado e tal. Mas aqui tem aquele ponto que eu citei também, de falar o nome da pessoa. E aqui tem uma dica que eu acho bem bacana, que comigo funciona bastante. Que quando você conversar com o seu cliente, principalmente quando for o primeiro contato ali, né? Que você acabou de perguntar o nome dele, durante a conversa, repete o nome dele várias vezes, porque aí você vai lembrar do nome dele futuramente, porque você repetiu várias vezes, mas você também vai mostrar para ele que você está realmente ouvindo o que ele está falando, que você prestou atenção, e é bacana essa outra dica, que você pode mencionar alguma coisa que ele disse no início da conversa. Por exemplo, nesse caso ali que eu contei da bota que eu comprei para ir num evento, né? Eu cheguei lá contando que eu estava meio tensa, que eu ia num evento que era muito chique, que eu não sou chique, não sei o quê, e que eu ia com uma roupa toda preta, então eu queria uma bota preta. A atendente, ela no meio da conversa comigo, ela podia relembrar isso. Ela podia falar assim, essa bota aqui, ela tem um detalhe laranja, mas vai ficar legal com essa roupa toda preta. É um exemplo de que eu ia perceber que ela realmente me escutou, sabe? Que ela realmente estava prestando atenção quando eu contei a história que eu queria contar para ela. Então, usar esses toques pessoais, assim, são bem interessantes para você conseguir concluir ali não só a venda daquele momento, mas esse atendimento de excelência com o seu cliente, né? Ele vai perceber que, nossa, a pessoa estava realmente prestando atenção no que eu falei, me deu um atendimento personalizado. Às vezes isso nem é muito consciente, sabe? A pessoa, ela percebe isso tudo, mas fica no inconsciente. Só que aí, num segundo momento, daqui a, sei lá, meses, quando ela precisar daquele seu produto de novo, ela vai lembrar de você, pode ter certeza disso. Valorize o tempo do seu cliente. Isso é extremamente importante. Tem uma coisa na psicologia, não vou entrar em psicologia aqui não, só vou contar isso para vocês que eu acho bacana. Tem uma, eu não sei se eles chamam de uma área, enfim, é uma coisa lá na psicologia que chama rapport. O que é o rapport? É quando você fala com a pessoa do mesmo jeito que ela fala com você. Então, se eu chegar lá para ser atendido por você e eu estiver falando muito alto, se você falar muito baixinho, eu vou ficar um pouco assustada de tipo assim, parece que eu não estou sendo correspondida, sabe? E o contrário também. Se você estiver falando, se eu chegar para ser atendido por você e eu estiver falando muito baixinho e você falar muito alto, eu também vou ficar meio assustada, tipo, pô, mas por que essa pessoa está gritando? Então, o rapport, ele é uma linha de estudo lá que diz exatamente isso, para você falar com a pessoa da mesma forma que ela fala com você. Isso cabe em várias situações, né? Pode ser os gestos, né? Tô gesticulando e a pessoa gesticula também. Pode ser o tom de voz. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu quero chegar nessa questão do tempo, né? Se eu chego, né, no quiosque de vocês, na banca de vocês, na loja de vocês, falando rápido, falando, pega para mim rapidinho a bolsa, não sei o quê. Se você me atender muito devagar, pode ser que eu desista da compra ali no processo. Tipo, não dá tempo, vira as costas e vou embora. E da mesma forma, o contrário.
Se eu chegar devagar, contando minha história, querendo falar, ou querendo olhar produto por produto, perguntando, entrando no detalhe, e você estiver falando rápido e querendo me atender rápido, já para atender outra pessoa e atendendo 3 pessoas ao mesmo tempo, isso, de uma forma ou de outra, é não valorizar o tempo do cliente. Então, assim, se eu quiser, né, um atendimento mais rápido e a pessoa que está me recebendo me atender rápido, ela está valorizando o meu tempo, concorda? Está valorizando ali o tempo do cliente. E se eu quiser um atendimento mais personalizado, com cuidado ali de detalhes e tal, e o atendimento, e a pessoa que está me atendendo corresponder a isso, ela está da mesma forma valorizando o meu tempo. E esse ponto aqui é exatamente isso, que tudo vai depender do que está acontecendo ali na negociação. E aqui tem mais um dado que é bacana vocês saberem, que 47% dos consumidores, eles falam que as respostas rápidas para uma solicitação ou reclamação são elementos-chave para a melhor experiência deles ali naquele momento da compra. Que é exatamente isso. Aqui está focando muito numa solicitação ou reclamação, mas a gente pode aplicar isso a qualquer coisa, né? Desde um pedido ou ficar um tempo esperando para ser atendido. Quando você deixa a pessoa esperando muito tempo, você não está valorizando o tempo daquela pessoa, né? E quando a gente fala que tempo é dinheiro, é exatamente isso. O nosso tempo, em todos os sentidos, é dinheiro, sabe? No sentido de que, enquanto, sei lá, eu tô aqui esperando, eu poderia ter ido na loja da frente, eu teria sido atendida mais rápida e eu já estaria indo para casa para ficar com a minha família, sabe? A gente pode pensar em N situações, assim. E aqui também eu cito um detalhe, né, que nem é tão detalhe assim, que a gente fala sobre valorizar o tempo do cliente não só pessoalmente, ali no olho, mas também nas redes sociais ou em qualquer outra forma de atendimento que você se propõe a prestar para o seu cliente, né? Como a gente falou anteriormente. Então, tenham sempre em mente essa questão de valorizar o tempo do seu cliente e atender ele mais ou menos da forma que você percebe ali que ele precisa ser atendido, seja rápido, seja devagar, com mais detalhes, com menos detalhes. Um outro caso da minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa muito prática, assim. Ela não gosta muito de detalhes. Quando vai contar uma história para ela, ela não tem muita paciência de escutar os detalhes da história, ela quer que vá logo ao ponto. E quando ela vai comprar alguma coisa, ela é bem assim, sabe? Ela é bem prática. E a gente, enquanto vendedor, né, enquanto uma pessoa que está expondo algum produto, a gente precisa ter essa sacada, sabe? De olhar a pessoa pelo jeito ali, pela forma com que ela está gesticulando e entender se aquela pessoa quer saber dos detalhes, se ela não quer. Às vezes ela vai até falar, sei lá, você começa a contar, igual a nossa colega falou no início, né? Começa a contar como que é feito o produto, e você percebe que a pessoa não está dando muita ideia, ela não quer muito saber disso, ela quer comprar e ir embora, vende e deixa ela embora, sabe? É o famoso rapport. Esse é um termo que é legal vocês saberem também, de você atender da mesma forma que você está falando, né, com a pessoa, você falar com ela da mesma forma que ela está falando com você. E isso se encaixa em todas as situações aqui, né? Seguindo, utilize uma linguagem positiva. Ai, fiz besteira aqui, desculpa. Utilize uma linguagem positiva. O que é isso? É você sempre falar num sentido positivo, né? E por mais que você precise falar uma coisa ruim ou uma coisa negativa, tipo, igual o exemplo que eu dei antes, né? Em vez de você falar que não tem um produto, você dá uma alternativa para ele.
né? Isso é você dar você falar através de uma linguagem positiva. É você não dizer que não tem um produto, é você dizer que ele vai chegar dia tal, sabe? É você dizer que ele vai chegar dia tal e que você vai mandar uma mensagem, mandar uma foto quando ele chegar. Então é sempre pensar, não pensar muito no não, sabe? Não é dizer eu não tenho esse produto, é dizer ele vai chegar, porque aí você evita de falar o não. E quando a gente usa uma linguagem positiva, é bem por aí, sabe? Evitar ser negativo, né? Evitar o não em qualquer que seja a sua resposta. Deixa os clientes descobrirem as soluções. O que significa isso, né? É você permitir que o cliente descubra o que ele vai vivenciar ali. É claro que você precisa explicar o seu produto, falar dele, falar os benefícios, o tipo de material, mas uma coisa é você falar qual é o material, outra coisa é ele pegar e ele experimentar, experienciar aquele produto. Isso faz total diferença, assim. A gente fala do marketing sensorial, né? Quando você usa os 5 sentidos para você tomar a decisão, ou 1 ou 2 sentidos para você tomar a decisão se você vai comprar aquele produto ou não. E esse ponto de deixar os seus clientes descobrirem as soluções é exatamente isso. Você falar, mas experimenta, pega aqui, ó, vê o tecido, o material, olha que bacana. Então, é exatamente esse o ponto. Responda prontamente. A gente já falou bastante sobre isso, né? Que isso vai muito de encontro com a questão de valorizar o tempo dos seus clientes e não subestimar a importância de responder rapidamente o que quer que seja, sabe? Isso principalmente quando a gente está falando de atendimento online, né? Via WhatsApp, via Instagram, da forma que você estiver atendendo, é sempre importante responder da forma mais rápida possível, né? Aqui a gente fala muito de problema e tal, porque quando a gente fala de rede social, a gente normalmente recorre às redes sociais para resolver algum problema, né? Mas não necessariamente é isso, às vezes é uma solicitação, não necessariamente um problema. E aqui tem um ponto que eu também acho bem interessante, que é o fato de você responder no horário comercial. Então, por que a gente fala isso? Porque tem cliente, vocês já devem ter passado por isso, né? Tem cliente que perde a noção mesmo, manda mensagem de madrugada e fica cobrando resposta. Então, a gente precisa ter um horário ali de atendimento. Eu atendo até às 19 horas e ponto, acabou. Depois das 19 eu não respondo, no dia seguinte eu respondo no horário comercial também, a partir das, 9 horas. Então, você limitar esse horário é interessante, é bacana para que as pessoas saibam que existe um horário ali de trabalho, né? Para não misturar com a sua vida pessoal. Sinta prazer em atender. Eu acho que a partir do momento que vocês estão aqui buscando uma formação, buscando conhecimento, isso já é um sinal claro de que vocês têm prazer em atender os clientes de vocês, né? E esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala em excelência no atendimento, porque quando um cliente ele encontra um vendedor que tem prazer ali em falar do que ele tá vendendo, isso por si só já muda muito o cenário ali da negociação da venda, sabe? Isso é muito bacana, assim. É uma via de mão dupla, né? Que acontece quando você é bem atendido, você normalmente, não em todas as situações, como a gente já pôde ver hoje também, né? Mas normalmente você também trata a pessoa bem. Então, esse é um ponto bem bacana também. Mantenha uma comunicação clara. Esse parece um ponto meio óbvio, né? Tipo, é claro que eu vou oferecer uma comunicação clara para o meu cliente, mas às vezes a gente não percebe que a gente está usando o nome técnico, ou a pessoa perguntou o nome nome não, mas qual é o tecido daquela camisa que você está vendendo? E você fala um nome que a pessoa nunca ouviu na vida.
Então, às vezes, é bom você prestar atenção e saber que nem todo mundo sabe o que você sabe, nem todo mundo tem o conhecimento que você tem. Então, manter a comunicação clara passa por isso também, por você estar falando de uma forma que as outras pessoas, que os teus clientes estejam realmente entendendo. E aí, isso você tem que saber também que você vai lidar você lida, né, com vários tipos de pessoas, você lida com pessoas mais idosas, com crianças, então você tem que saber se comunicar de forma clara com todas elas. E isso é um desafio, com certeza isso é um desafio, né? Que também entra o ponto da paciência, que a gente falou lá no início também, né? Você tem que ter paciência com todos os seus clientes, isso faz parte também. Identifique as necessidades do seu cliente, isso a gente também já falou bastante, né? Entender o que o cliente realmente precisa, que às vezes ele fala uma coisa, mas na verdade ele quer outra, ou ele não precisa daquilo que ele está falando. Aconteceu um caso há pouco tempo, uma amiga minha mora em São Paulo e ela tem muito problema de respiração. E aí ela foi comprar um daqueles aparelhos de umidificador, lembrei o nome, que é para deixar o ar mais úmido, né? Porque São Paulo tem o ar muito seco, poluição e tal. E ela ia comprar um que era só para dar cheirinho, que não era um tratamento especificamente. E ela foi querendo comprar aquilo. Para ela, essa era a necessidade dela, sabe? Só que aí o atendente da farmácia explicou para ela que são coisas diferentes e tal. Então, assim, como que ele sabia que. Porque ela não chegou contando para ele que ela tinha problema de respiração e tal. Ela chegou pedindo. É que eu esqueci o nome, mas ela pediu um negócio lá que sai um vaporzinho. E aí ele começou a perguntar, desculpa, a pergunta, mas você está buscando só aromatizar a casa e tal? Aí ela, não, é porque eu tenho problema de respiração, problemas respiratórios e tal. Aqui tá muito, o ar tá muito seco, então eu preciso que a minha casa fique um pouco mais úmida, o ar fique um pouco mais úmido para eu respirar um pouco melhor e tal. Então ele identificou a real necessidade dela e aí ele vendeu o produto correto, que ali naquele momento, por acaso, era o produto mais caro. Mas essa não foi a intenção dele, ele não queria vender o produto mais caro, ele queria realmente entender a necessidade dela e vender o que fosse para atender a necessidade dela, que muda todo o cenário ali daquela venda, né? Com certeza, uma próxima vez que ela precisar ir numa farmácia, ela vai procurar essa mesma farmácia e provavelmente vai procurar esse mesmo atendente, né? Isso muda todo o cenário ali. E por último, mas não menos importante, seja o seu próprio cliente, que é um pouco do que a gente falou da empatia, né? De se colocar nessa posição de cliente e tentar atender da forma com que você gostaria de ser atendido. Então, todas essas experiências que a gente vive como cliente, a gente traz para o nosso negócio para a gente ou repetir, né, as coisas boas, né, copiar no bom sentido as coisas boas, ou a gente não deixar com que aconteça as mesmas situações ruins que a gente passou, né, que foram alguns casos que a gente ouviu aí dos nossos colegas. Então, a gente prestar atenção no que a gente vive enquanto cliente e trazer para o nosso negócio e para a gente tornar realidade o atendimento que a gente gostaria de receber, né? Enfim, falei pra caramba, vocês não devem mais aguentar ouvir minha voz, mas olha, queria deixar aqui os meus contatos, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, deixei meu telefone pessoal também, eu adoro trocar ideia, adoro conversar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, então contem comigo de verdade, tem meu e-mail também, se alguém preferir, as redes sociais de novo, se alguém quiser dar um oi por lá, e estou super à disposição, se quiser só, estou passando por essa situação, o que você acha? Contem comigo de verdade, tá bom? Infelizmente, não tive muito tempo para
para vocês me conhecerem melhor, mas fiquem à vontade de coração para me procurarem sempre que for necessário, tá bom? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, levantar alguma questão aí, estou à disposição também. Obrigada pela aula, professora. Foi maravilhoso. Obrigada, foi ótimo mesmo, bastante conhecimento aí para gente. E eu não sei, agora os alunos, né, muitos têm que ir embora por causa de condução, né? Mas assim, eu não sei se vai dar tempo, né, de apresentar algum trabalho, né? Não, 9 horas eles costumam ir embora apresentar trabalho, a gente vai mais cedo, mas todo mundo apresentou bastante trabalho nesse módulo, no próximo também, vamos ter muita oportunidade. Tá ótimo, gente. Muito obrigada, tá? Professora. Obrigada, boa noite. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Não esqueçam de sair da sala, tá? Conforme vocês forem indo embora. E Tá até joia. amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho. E você beijo. aqui, Manda um beijo porque pro hoje os Rodrigo. meninos tiveram um lanchão aqui, tá? Oh, meu Deus. Você tem que vir visitar a gente também. Vocês têm que vir aqui. Eu vou.